boa pergunta. E é uma pergunta que surge exatamente nesse período que nós vemos novamente o conflito ressurgindo entre Israel e os palestinos. E pessoas estão perguntando, isto é o cumprimento de profecia bíblica? A resposta é não, não é o cumprimento de profecia bíblica. E Israel tampouco é o relógio de Deus. Porque nós temos que entender o que Israel quer dizer na Bíblia. Há toda uma ala de teologia que afirma que a Bíblia tem duas agendas. A Bíblia afirma promessas físicas para Israel étnico e promessas espirituais para a igreja, e que são dois destinos diferentes, são duas agendas, né, completamente diferentes. Mas a verdade é que há continuidade no Novo Testamento de Israel na igreja, ou seja, como Paulo disse em Romanos, quem é filho de Abraão é filho segundo a fé, porque ele se viu muito conflitado pelo problema de Israel. Nós vemos isso em Romanos 9, 10 e 11. Nós vemos ele se debatendo com isso e preocupado, porque havia judeus que não estavam afirmando Cristo como Senhor e Salvador, e ele ficou angustiado porque ele sabia que só Cristo salva. Então ele via seus ex-colegas e amigos fariseus rejeitando Cristo como Senhor e Salvador, e ficou assim. Então, como é que fica essa questão de Israel? Ele disse, eu por mim, prefiro ser condenado para todos eles serem salvos. Ele estava tão angustiado. No entanto, ele afirmou que o verdadeiro Israel sempre foi segundo a fé e não segundo a sua descendência natural. Nós vemos isso em Romanos 9, quando ele fala sobre os 7.000, quando Elias disse, ninguém está servindo a Deus, eu quero morrer. Ele estava, né, no deserto, e Deus disse para ele, não, existem 7.000. Israel tinha muito mais do que 7.000 naquela época, havia centenas de milhares de judeus, de hebreus. Né? Os 7.000 eram o quê? Eram os escolhidos de Deus, e esta é a afirmação que Paulo faz em Romanos 9. Nós vemos então, no Novo Testamento, que nós somos enxertados na videira, que é Cristo. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. Nós somos enxertados em Cristo e nós passamos a fazer parte do Israel de Deus, do povo escolhido de Deus. Pedro, em sua primeira carta, foi muito claro a respeito disso e nos chamou de nação eleita, raça eleita e nação de sacerdotes. Os termos que Pedro usou eram termos exclusivos dos filhos de Abraão segundo a carne, segundo o Antigo Testamento, mas Pedro afirmou isto como se aplicando à igreja. Não existem duas agendas. Israel, hoje, Israel espiritual é o que sempre foi, os filhos de Abraão segundo a fé e não segundo a carne. Eu sei que isso contraria muita gente, mas esta é a leitura correta das Escrituras Sagradas.